Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Quarto domingo de Quaresma. Dia 19 de março, normalmente se celebra a festa de São José, padroeiro da Igreja. Mas este ano a gente celebra neste dia 19 de março o quarto domingo de Quaresma. Por quê? A coisa é simples. Não tem nada de mais importante do que Jesus e a sua obra de salvação. E este tempo de Quaresma é um tempo que, sobretudo nos domingos, somos acompanhados pela liturgia e pelas leituras a aprofundar e a entender melhor, a fim de viver melhor a nossa conversão e a nossa adesão ao Senhor Jesus. Por isso, aqui no Brasil, a festa de São José foi celebrada ontem. Em outros lugares do mundo será celebrada amanhã, mas não no domingo de Quaresma, porque é um domingo em que somos chamados a aprofundar o nosso caminho de conversão. E assim, esta é a ocasião também para refletirmos sobre a verdadeira grandeza dos santos. São José, assim como todos os outros santos, são aquelas testemunhas que nos indicam o caminho da nossa vida, seguir o Senhor, viver como Ele, assim como os santos souberam fazer. Então, com a bênção de São José, hoje nós celebramos o quarto domingo de Quaresma para nos deixarmos converter pela palavra do Senhor e caminhar mais rumo ao nosso encontro com Deus. E o que é que a palavra de Deus hoje nos diz? Hoje nos deparamos com o episódio da cura do cego de nascença. Um trecho comprido do Evangelho que é bom escutar com muita atenção. Mas o que é que Jesus quer nos dizer através deste sinal tão importante e tão grandioso? Ele quer afirmar uma coisa que está quase no início do trecho do Evangelho, quando diz: eu sou a luz do mundo. Jesus se apresenta aqui como aquele que é a luz e que quer nos iluminar. De fato, o nosso batismo é toda uma iluminação que a gente recebe. Sermos feitos homens e mulheres novas a fim de olhar para o mundo com olhos novos. O batismo nos renova profundamente. E renova profundamente o nosso jeito de olhar para nós mesmos, para o mundo, para Deus. O batizado é um iluminado por Jesus. E qual é a ceguez que Jesus quer curar em cada um de nós, também através do nosso batismo? Primeiro diria a ceguez com nós mesmos. No início da Quaresma, vocês se lembram, celebramos a quarta-feira de cinzas. As igrejas estavam lotadas de pessoas que queriam receber as cinzas. Mas quanto está longe este sinal da nossa vida de todos os dias. Naquele dia nos foi lembrado que somos pó, cinza, que a nossa vida é frágil. Mas quantas tentações em continuar uma vida de soberba por parte nossa e de vaidade por parte nossa. Parece que seja muito fácil para todos nós, também cristãos, viver confiando somente em nós mesmos, nas nossas convicções, nas nossas regras. Nos achamos os melhores do mundo, ao ponto de poder julgar os outros, excluir os outros, condenar os outros. Quanta vaidade, porque nós acolhemos a mentalidade do nosso mundo.
é tão difícil, de verdade, olhar para nós mesmos assim como nós somos chamados, convidados a reconhecer, a olhar para a nossa ceguez, a olhar para a nossa fragilidade, a olhar para a nossa necessidade de sermos resgatados por Deus, em vez de pensar em continuar a mostrar para Ele as nossas boas coisas. Com certeza temos, mas precisamos nos converter. Olhar para nós mesmos com sinceridade, com humildade, reconhecendo que nós também, que pensamos de ser bons cristãos e que fazemos de tudo com honestidade para sermos bons cristãos, mas precisamos de uma contínua conversão. Precisamos de melhorar, precisamos de crescer na nossa fé e na humanidade da nossa realidade. Mas não é só esta ceguez que Jesus quer curar, é também a nossa ceguez diante dos outros. Às vezes os outros não são os nossos irmãos e as nossas irmãs. Apesar de Jesus ter vindo no meio de nós para nos ensinar que somos irmãos e irmãs, através das suas palavras e através da sua vida, continuamos a olhar para os outros como adversários, ou pior ainda, como para inimigos, e lutas, e divisões, e mentiras, e enganos, e calúnias, e espertez, e violência, e quanta realidade triste, porque não aprendemos a olhar com olhos renovados pelo amor de Deus aos nossos irmãos e irmãs, para o nosso mundo. Quanta necessidade de conversão. Jesus veio como aquele que estava no meio de nós para servir. E quantas vezes ainda a tentação para nós de nos servirmos dos outros, para o nosso sucesso, para a nossa afirmação, para o nosso lucro, para os nossos interesses particulares. E aí a incompreensão total do nosso estarmos juntos, estarmos unidos, e dentro da igreja do nosso caminhar juntos. Mas junto com esta ceguez, a outra, que talvez seja a mais importante, a ceguez diante de Deus. Continuar a pensar a Deus não como aquele Pai que nos ama, que nos socorre, que vem ao nosso encontro, que quer nos ajudar, mas olhar para Ele como alguém que está longe de nós, com o qual nos relacionarmos só com as nossas práticas de piedade para conquistar a simpatia dEle, quando na verdade Ele nos ama primeiro. E a nossa fé. Quantas vezes é a fé na existência de Deus, mas não é confiar na vida que Ele veio partilhar conosco. Se eu for filho ou filha de Deus, partilho a vida de Deus, a vida de amor, a vida de perdão, a vida de misericórdia, a vida de compaixão, a vida de fraternidade, a vida de solidariedade. Quanto estamos longe de acreditar que tudo isso faz a nossa vida. Quanto é mais fácil acreditar nos ídolos do poder e do dinheiro. Mas Jesus hoje quer curar também esta ceguez. Deus é um Pai que nos ama e nos oferece de viver a vida que Ele nos ensina e partilha conosco. Então fica para nós, no final desta reflexão, a afirmação de Jesus, quando respondendo aos fariseus que estavam perguntando-lhe se eles também fossem cegos, Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O único jeito de viver bem a nossa quaresma e de nos converter de verdade é reconhecer esta ceguez e deixar que o Senhor nos cure. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer,
Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.